Você que ri, você que chora, vai se emocionar agora com o nosso Cantinho de Saudades. O gol é o verdadeiro objetivo do futebol, e com eles, as vitórias. E nada melhor do que contar a história de um clube, quem viveu e foi testemunha dos gols e das vitórias. E as traves e as redes é que contariam essas histórias. As redes não existem mais, mas as traves estão desde 1974 no campo do 23º Batalhão de Infantaria aqui em Blumenau. Quem pesquisou, vivenciou e ouviu falar do Amazonas Esporte Clube, primeiramente foi Adalberto Dai, é o nosso grande historiador, né? E Álvaro dos Santos, que através de suas pesquisas e propriamente dita, o seu pai acabou jogando no Amazonas também, e alguns outros que jogaram no clube e que frequentavam os campos como torcida naquela época. O que marcou então foi ver o interesse do Adalberto pelo Amazonas. Aí fui lá, participei, conhecia muita gente, cheguei lá, estava o Nene Siegel, hoje falecido, uma baita pessoa, muito querido, me deu um presente que deu para mim levar para o meu pai, porque meu pai já estava acamado. E no dia quem me levou lá foi o Júlio Pitts, que na época ele era diretor da Associação da Artex, ele fazia parte lá, ele era funcionário. E o Júlio fez um pedido para mim, eu gostava, pô, conhece tanta gente, pô, tu nascesse aqui, fazer essa história do Adalberto crescer. E eu comecei a me interessar e comecei a ajudar o Adalberto. O time Alves Celeste, como era conhecido, o Amazonas, tinha um time proletário, era do bairro Garcia, e ele teve como primeiro estádio, onde hoje é o Batalhão, por alguns meses. Depois se transferiu próximo à Rua Ipiranga, conhecido como Rua Mirador, por quase 5 anos. Posteriormente, por alguns meses, na Rua Progresso, próximo à Artex, onde existia um bar, conhecido como Bar do Ico. E finalmente, em 1926, definitivamente para o local próximo à empresa industrial Garcia. A primeira equipe do Amazonas formou mais ou menos na seguinte ordem: Guilherme da Luz, Bertoldo Rosenbrock, Reinaldo Mas, José da Silva, José Vinotti, Fausto Lobo, Afonso Moritz, Henrique Machado, Oswaldo Moritz, Belírio Rebelo e Getúlio Machado, e entre outros como Feliciano da Luz, Rudolfo Wunsch, Marcos Moritz, Helmut Sutter, Alfredo Kertiska, Walter Sutter e outros. O que eu me lembro naquela época, que a gente tinha uns 14 anos, assim, meu pai não era muito frequentador de futebol, assim, mas eu tinha um tio, o irmão dele, que é Helmut Sutter, e o Walter, que eles gostavam muito e eles participavam dos jogos, assim. E o meu tio Nena Poli também frequentava, era jogador na época, tempos atrás, assim. E depois veio a adolescência da gente, quando eu me lembro, quando eu tinha 14 anos para 15, a gente ia muito no jogo do Amazonas ali. Era encontro da juventude na época, né? E eu assisti muitos jogos deles. Até tinha um jeito de
do salão assim atrás, que era Salão do Amazonas, e aí era feito também danças assim para a juventude, mas o maior forte era os Jogos do Amazonas ali, que se reuniu muita gente da época, né? O Amazonas Esporte Clube nasceu realmente do nome do estado, do próprio estado do Amazonas, e também de jogadores que trabalhavam na empresa industrial Garcia. O Amazonas Esporte Clube, ele teve uma duração gloriosa de conquistas durante o ano de 1919 até janeiro de 1975. Esse foi o tempo em que durou o time do Amazonas em data cronológica, digamos, porque, na verdade, dentro do coração dos fanáticos torcedores amazonenses, ainda não acabou o Amazonas. O Amazonas sempre resgata a história de várias conquistas. Entre as conquistas do Amazonas, digamos, o Amazonas foi campeão por diversas vezes da cidade, disputando com o Olímpico, Palmeiras, Guarani, Vasto Verde, e disputava também com União, com Floresta, e com esses times da região. O Amazonas também, nos 2 últimos anos de atividade dele, foi bicampeão em 1972 e 1973, porque realmente nesse tempo se jogava por amor à camisa. A própria diretoria da empresa, durante muito tempo, nem sempre foi assim, mas muitas vezes, a própria diretoria da empresa Industrial Garcia, como também os jogadores, a torcida, ela se entusiasmava tanto com o clube alviceleste, que se vestia aos domingos, quando tinha jogos, para ver o time amazonense jogar. Tínhamos torcida uniformizada. Era uma época de muita nostalgia. De sentar no meio dos amazonenses. Por um engano, né? Porque quando nós fomos a primeira vez, a gente não sabia que, assim, não conhecia lá, né? Mas depois tinha o espaço, assim, que só entrava, sentava os amazonenses, né? Depois nós aprendemos. Outro dia nós fomos no lugar certo. Eu não sei se hoje em dia é assim. Porque não sei o que. Eu disse, daí, aí nós olhamos. Disse para minha colega, vou ficar quieto, senão não vou acabar apanhando. Não, nós éramos só em 4 colegas que nós ia para andar de ônibus, né? Não tinha onde ir, não tinha divertimento, tinha ou matinê ou um jogo de futebol, mas ali fora no Palmeiras nós ia também, no Olímpico nós ia também, né? Onde tinha um jogo nós ia, né? Mas assim, diversas vezes eles ganharam no Palmeiras. Então nós saía triste, né? E quando o Palmeiras perdia, né? Então nós dizíamos assim, eles roubaram, o juiz roubou, o juiz rouba. Ainda é assim no futebol. Ainda é assim no futebol hoje. Assim, né? Ainda é assim, né? Nós dizíamos assim, porcaria também a gente vem de lá de fora e chega aqui o juiz só rouba. E fica quieto, né? Porque nós éramos só em 4 e aqui dentro tinha a tropa toda. Não, mas assim, foi muitos anos, foi muito bom assim. Foi muito bom. Eu adoro o futebol. Eu sou capaz de ficar levantada a noite toda. Quer ver quando tem a Copa do Mundo? Eu não durmo. Para, né? O Amazonas, não só o Amazonas, hoje nós estamos falando do Amazonas, Palmeiras, Olímpico, tinham jogadores de tanta expressão que poderiam jogar em qualquer clube do Brasil ou até na seleção brasileira, porque se jogava. O Amazonas treinava muito com o Zé Pera, o Grande Pera, fazia um treinamento fortíssimo, então o Amazonas era preparado fisicamente, taticamente e tecnicamente. Mostrava para o pessoal que nós tínhamos raça. Entrava um no Amazonas, ele dizia, olha, joga o teu jogo, joga como tu sabe jogar. Agora tem um esquema, tem isso, tem isso, aquilo, né? Então, ele disse, o Pera, não conhecia o Pera, não é? Não. Pera não, Paulo Dom. Era o pai do... É o pai do Jorge Pera? Pai do Jorge Pera? O Jorge foi com Ele é o treinador que tem aqui em Blumenau.
Copeira, que foi treinador de futebol vencedor pelo Amazonas, foi treinador do Palmeiras, foi treinador do Olímpico, um grande treinador e um grande homem dentro da estrutura do Amazonas. Isso eu sempre escutei. Até passou o Nenê, filho de Alberto Oliveira, pedindo para eu treinar no Amazonas. Eu disse, eu posso ir. Não tem ninguém que trabalhe? Na empresa Garcia. Aí eu vou falar com meu pai dele era presidente do Amazonas, falecido Alberto. E eu fui, domingo de manhã eu fui treinar. Cheguei lá, aí o Henrique Moura era treinador. Ele disse, ô Valência, onde é que tu joga? Eu disse, eu jogo bem na centroavante. E tinha um filho de uma polícia do Negrão atrás de mim. Se me tira esse Henrique joga bem de goleiro. Não tinha goleiro. Não tinha goleiro. Ele disse, vou experimentar, vai lá no gol. E eu fui. Quando eu entrei dentro do gol assim, que eu olhei para aquilo tudo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Magrinho, ainda sou, né? Magrinho. Começou o treino, para aqui, para ali, para ali, para ali. Falta contra nós. Daniel Rodrigues era um grandão, tinha uma patada aqui. Ele botou lá no ângulo. Eu fui lá buscar e vim de ponta. Magriça, aquela coisa seca no chão. Aí veio o falecido Alberto, veio o falecido Henrique, na época estava Oscarito, Mauro, Chico Zigre, tudo lá me ver. Matou-se. Tinha ralado o joelho, tinha ralado o cotovelo. Aí o falecido Alberto disse assim, segunda-feira já vem camisa e joelheiro para vocês. Joelheiro para mim não tinha, porque a perna era muito fina, caía joelheiro. Botaram ali no castigo. O Dico, Risada, Jepe, que foram jogadores sensacionais, o Arlindo e tantos outros. Mas, por último, jogou no Amazonas também um jogador chamado Nilson Siegel, o Bigo. Para mim, ele era zagueiro, fazia tantos gols que acabou sendo colocado como jogador de centroavante e sendo um dos maiores artilheiros da história do time do Amazonas. Ele jogando, como teve diversos e diversos craques, ele destacou alguns. O Jepe, que é o Curbani, ele veio do Palmeiras também para o Amazonas. E o meu pai sempre disse, esse cara foi o maior que eu vi na minha vida. A bola colava nele, ele era talentoso. Falou muito do seu Oswaldo Malheiro, um grande craque. Falou muito, essas histórias se repetiram para mim, dos gols de bicicleta e a ligeireza do ponta Filipinho. Veio o Risada, que chegou a jogar no Grêmio, jogou no Olímpico. Mas, no final, meu pai tinha uma opinião. Depois do Leopoldo Cirilho, o verdadeiro matador e jogador, foi um dos finalistas que encerrou com o Amazonas, que é o Nilson Siegel, o Bigo. Trabalhei na empresa Garcia, né? 18 anos, comecei com 14 anos ali. Então, naquele tempo tinha o campo do Amazonas ali. O campo do Amazonas era muito bonito. Um campo muito grande, sabe? Um campo bonito mesmo. Uma grama, aquelas grama, quase uma grama artificial, uma grama bem fininha, mas um campo bem macio, sabe? E naquele tempo tinha o time do Amazonas, era um time muito bom. Um dos melhores times da cidade, né? É um campeonato bom. O time do Amazonas tinha o Nino Valença, de goleiro, né? Nino Valença, tinha o Ziza, depois tinha o Oscarito, Boião, o Cilinho, Tijucano, e aí tinha o Jepe, né? O Jepe jogava muita bola, o Jepe, o Malheirinho, também jogava muito. E tinha o Malheirinho, e tinha no meio do campo, tinha mais quem, peraí. Aí depois veio o Gibi, veio o Jeter,
É, o Jete, o Celinho ainda mora aqui embaixo, o Celinho também jogou dentro do Amazonas, só jogou mais no fim, né? Mais no final, assim. Mas no começo era esse time que eu digo ali, que eu falei ali, né? E tinha o Maia, o Arlindo já faleceu também, tem o Maia, não sei se é vivo ainda, mora em Joinville, né? O Maia era um dos melhores centroavantes que pisou em Santa Catarina, aquele Maia. Jogava muito, jogava na base, né? Então por isso que a gente sabe tudo. Eu era muito viciado, né? No Amazonas, meu Deus, eu era fanático do Amazonas, sabe? Falar de futebol em Blumenau é muito fácil, quando voltamos principalmente ao saudosismo das décadas entre 20 e 60 do século XX. Ao contrário dos dias atuais, existiam várias agremiações que, juntamente com outras equipes da região, realizavam campeonatos inesquecíveis. As mais tradicionais equipes de Blumenau foram Grêmio Esportivo Olímpico, Palmeiras Esporte Clube, Amazonas Esporte Clube, todos fundados em 1919, e a Sociedade Esportiva Vasto Verde, Guarani e Progresso, que disputavam o campeonato da cidade, que ora era vencido por uma ou outra equipe. O importante nessas competições era o espírito esportivo e o amor à camisa vestida por qualquer dos componentes das agremiações blumenauenses. Os times que disputavam o campeonato aqui. Sim. Blumenau, aqui. O Palmeiras, Olímpico, Vasto Verde, Amazonas, Guarani, Floresta de Pomerode, Tupi de Gaspar, União de Timbó. Fechou? Fechou. Do Olímpico, era sócio. O Olímpico sempre enfrentava uma barra, sabe? Jogava com o Vasto Verde, igual o Flamengo hoje. Jogava com o Vasto Verde, era pesado, com o Guarani era pesado. Amazonas, aqui, Copeiro, meu Deus do céu. União de Timbó, Floresta, Tupi de Gaspar. Vinha o Caxias, de Joinville, o Caxias e o outro... América? América. Caxias, América. Baipendi de Jaraguá. Jaraguá. Era divertido, eu sinto falta daquela época. Esse Progresso foi um dos times que ele enfrentou muito. E o Progresso, na verdade, foi extinto, mas continuou o Canto do Rio. Porque o Progresso jogava lá, né? E o Progresso parece que em 59 ele parou. E onde o Canto do Rio é fundado em 1959. Além do campeonato da cidade, também existia disputa com outras equipes da região, das quais podemos citar o Tupi de Gaspar, União de Timbó, Floresta, Botafogo, de Pomerode, o 15 de Outubro de Indaial, Baipendi de Jaraguá, o Veracruz e outros. Eram tempos de muita nostalgia, amor, determinação e colaboração. Relatos feitos por muitas pessoas que conviveram e viveram nas décadas citadas e posteriormente, na qual não nominamos para não sermos injustos com cidadãos que com merecimento deveria constar e por alguma razão poderia ser esquecido. E por isso que falamos em nome de toda a comunidade de Blumenau, principalmente do Grande Garcia, ao referir-se ao glorioso Clube Alves Celeste. Quantos jogos memoráveis que os torcedores amazonenses presenciaram durante muito tempo. Ver os gols do grande Nena Polo, Leopoldo Cirilo, as defesas do Rodolfo Rosmek, do Antônio Tillman, do Nino, do Ziza, do Valdir, do Deusdite, do Gaspar, e os chutes fortes do Chico Sigo, do Ivo Mas, do Nilson, enfim, tantos que fizeram a glória do Amazonas. Diz os mais idosos que jogou por aqui algumas partidas, jogador Patesco, jogador do Botafogo do Rio de Janeiro, que também jogou na seleção brasileira. Como esquecer os gols de bicicleta do Filipinho e aquele gol de calcanhar que o Dico fez contra o Palmeiras, naquele 2-1, as arrancadas fulminantes do Maia, que quase sempre se transformava em gols, o Celinho e o Dufles, que jogador espetacular, jogou até ao lado do Pelé no Santos, e tantos outros que passaram por aí. E hoje, como cientista social, historiador e antigo jogador do Amazonas, procurei resgatar a história do Amazonas pesquisando junto à comunidade, os jogadores, e muitos deles me doaram fotos, troféus, bandeiras, camisas e informações das quais pude transcrever em jornais, rádios, documentários, TV, escolas e outros. Fizeram isso com orgulho. Alguns com a idade avançada repassaram seus objetos para mim, pois tinha segurança que após a sua morte, alguém zelaria como memória histórica de uma
de uma época de nostalgia, amor, determinação e colaboração e brilhantismo. Um dos maiores adversários na época do meu pai, como jogador do Amazonas, foi o Progresso. Talvez o meu pai enfrentou o Progresso, segundo o relato, o Amazonas enfrentou o Progresso 9 vezes. De 9 perdemos, parece. Mas o Progresso trazia jogadores de fora. E um que eu cheguei a conhecer, morou aqui na Rua da Glória, vocês também devem ter conhecido ele. Ele era aposentado da malária, o senhor baixinho, veio morar aqui na Rua Brusque. Ele era chamado, na época, pelo Nó de Pinho. Então ele era um baixinho, mas muito forte, muito veloz. E o meu pai sempre dizia, eu tinha que dar de cima a baixo, porque senão ninguém parava ele. O que marcou essa época. Tá? E depois o Amazonas começou a marcar épocas fortes, quando começou a enfrentar o Palmeiras, né? O Amazonas, o Palmeiras, o Olímpico, né? Mário mesmo, que eu me lembro bem, foi Amazônia e Basto Verde, no campo de Basto Verde. Tudo gaúcho, tudo não, só goleiro não, goleiro era largura. Quando o Amazonas entrou em campo, aquelas coisinhas tudo miudinhas, né? Entrou o Basto Verde, aquela gauchada, aquela baita do... né? Diga, meu Deus, e antes, no ensaio de música que eu tocava no conjunto, né? O Henrique dos Montanari, ele disse, você vai levar uma goleada. Eu disse, o quê? E o nosso chefe do conjunto era o De Lucas, que jogava no Palmeiras. Aí o De Lucas disse, menino, vocês vão bem lá, que vocês vão levar uma goleada. Com esse timinho que vocês têm aí, eu filho esse timinho que vocês têm aí, vocês vão levar uma goleada. O Basto Verde tá bom. Aí entramos em campo, e a pouco entrou o Basto Verde, aquela pretada, aquela cabra forte, rapaz. E a foguetada. Eu disse, meu Deus. Aí eu apostei que na época era 500 cruzeiros, acho que era cruzeiro. Com o Henrique, no pau. Aí entrou o Basto Verde em campo, eu digo, meu Deus do céu, aquele pode. Vamos pro saco, senão vai dar outra. E o Pires preparou um esquema, que o Maia era centroavante. Quando ele botou o Joelzinho, que era pequeno, centroavante, botou o Maia atrás. E quando a bobeada lá, então o Maia saía, e o Joelzinho para frente, para trás, e o Maia ia para frente. Ganhamos de 2-1 dele lá dentro. Dizem que disseram, não sei, que o presidente da fábrica de sabão, Cruz Azul, mandou tudo embora. Peguei, eu estava com uma sorte aquele dia, rapaz. Até o Arlindo chegou assim, deu uma cuspida assim. Nem a tua mãe hoje não entra aqui. E o Amazonas durante meses chamou-se Aimoré. Depois, a partir de 1952, passou a denominar tão somente Amazonas Esporte Clube, retirando o S, pois na realidade continuou até seu fim definitivo em 1975, chamando-se Amazonas com o nome original.